Olá, e aí, como foi a leitura do capítulo 4? A Educação no Brasil, do Império à República Velha. E vocês fizeram a leitura, a História da Educação Escolar no Brasil, Notas para uma Reflexão, do Paulo Renes Marçal Ribeiro, e além de todo aquele outro material, eu espero que tenham tido tempo e que, se não tiverem também, como o material está em aberto, no ambiente virtual, vocês estarão com todo esse material disponível. E também façam cópias para que vocês tenham justamente sempre à mão na necessidade, quando tiverem a necessidade de maior aprofundamento. Hoje nós vamos trabalhar com a educação no Brasil, da era Vargas a 1964. E é um período que também é bem turbulento nesse nosso país. Porque o período Vargas, ele vai de 1930 a 1945, como está aí no capítulo 5, na apostila de vocês, ou melhor, no livro-texto. Eu tenho mania de chamar apostila ainda. E vocês vão ver que o governo Vargas tem todo o período provisório de 1930 a 1933, depois o período constitucionalista de 34 a 37, que é marcado pela eleição e a promulgação de uma nova Constituição, e de 1937 a 1945, marcado pela centralidade do poder, pela luta contra o comunismo e pela defesa e propagação do nacionalismo. Então, vejam, Vargas, nós vamos ter como características, em 1934, quando nós pensamos a questão da educação no período de Getúlio Vargas, vem a defesa do ensino fundamental junto com o ginasial, que passou a ser chamado de primário. Pela primeira vez na história do Brasil, cursar ao menos o primário, além de um direito de todos, passou a ser uma obrigação. E para dar conta de atender a todas as crianças brasileiras, o governo Vargas construiu novas escolas por todo o país e contratou mais professores. Mas a responsabilidade da educação ele deixou nas mãos dos pais. E deixando a cargo dos pais a fiscalização pela Constituição de 1934, a realidade diferente de muitos locais, a educação não pode ser acompanhada, os processos educacionais não tiveram a devida fiscalização, porque uma população ainda analfabeta no país, como é que teria grandes condições de acompanhar os filhos nas escolas? Novamente, repete-se o esquema da educação para as elites. E, dessa forma, o governo tirou o corpo fora, pois a culpa não era da federação pelo insucesso que o país tinha em termos educacionais, ao qual, teoricamente, estava fazendo a sua parte. Colocava-se a culpa nos pais das crianças. Nós vamos ter essas fotos de ilustração de uma sala com uma aula magna, depois representantes do movimento escolanovismo, e vem uma ideia, com o pretexto de facilitar o acesso das classes desfavorecidas ao ensino médio, garantindo o aprimoramento daqueles que haviam cursado supletivo para além do curso normal e a manutenção das mudanças da Constituição de 1934, a Constituição de 1937 retomou a tendência do ensino tecnicista. O ensino médio profissionalizante foi criado para fornecer mão de obra qualificada para a indústria, setor comercial e agrícola, e as multinacionais avançam no Brasil. Parece até um discurso que a gente escuta na atualidade, né? Parece que pouca coisa mudou. E, em meio a tantos fechamentos, de 37 a 45, começaram a surgir leis orgânicas no ensino, nesse período do Estado Novo, que era um período de fechamento, mas surgem leis, e sobretudo a reforma Capanema, que começam a organizar um ensino agrícola, comercial, industrial, normal, primário e secundário. Eu marquei no slide aí. A reforma Capanema tinha um caráter elitista e conservador, por incorporar os fundamentos da Constituição de 37, atingindo
seus objetivos com a publicação das leis orgânicas de ensino no final do Estado Novo. Porém, veja o interessante da história. Quando você pensa que tem algo que fecha, vem algumas brechas. Junto a essas reformas, nós vamos ter o período histórico do Estado Novo forjou algumas entidades que, posteriormente, passaram a ter importância fundamental nos processos de educação formal no país. Segundo Paulo Giraldelli, a criação dessas instituições e a decretação da reforma Capanema esboçaram o que se poderia chamar de um sistema educacional para o nosso país, até então inexistente. E junto com esse fechamento, a história é muito interessante, porque brechas vão estar ocorrendo. Porque quando você pensa que tal coisa é fechada, começam a surgir ali as formiguinhas. As leis orgânicas, elas possibilitaram a criação de instituições e, ao mesmo tempo, a decretação da reforma Capanema, elas esboçam um sistema educacional para o Brasil. Isso é diferente. Por que há esse esboço desse sistema educacional? Porque, justamente, os grupos políticos começam a fomentar outras possibilidades, outras propostas. E, ao mesmo tempo, instituições foram criadas, que, de início, se pensavam que eram instituições extremamente conservadoras, dentro delas começa a se formar grupos, né? Começam a se formar os grupos de resistência. Nós temos o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, o Instituto Nacional do Livro, o Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. E o modelo educacional foi mantido até o final da Era Vargas, em 1945, sem contestações, obtendo muitos elogios das massas urbanas beneficiadas. Isso tanto dos estratos mais baixos e como da elite. O que fez, inclusive, que os estratos médios passassem a preferir que seus filhos frequentassem o ensino público ao invés do privado. Aqui é que vem aquela história, nossa, como era boa a escola de antigamente, como era boa a escola pública daqueles tempos. Vocês vão estudar e vão pesquisar para ver como era essa escola no período sob uma ditadura, mas, ao mesmo tempo, com um sistema educacional mais claro, mais amplo. Mas Getúlio, em 1937, estava aliado a Hitler. Em 1941, ele era um cidadão Getúlio, ligado a cidadão Getúlio Delano Vargas, nacionalista, e, em 1945, ele se torna o camarada Getúlio. Todas as performances que um grupo político e um líder político acaba passando e acaba fazendo as suas alianças para se manter no poder. O ensino tem essa estrutura que vocês estão vendo aí. E nós vamos tendo vários governos com as constituições, depois o retorno de Getúlio Vargas ao poder, o suicídio dele, o governo Juscelino Kubitschek e todas as propostas de desenvolvimentismo para o Brasil, o governo João Goulart, o governo Jânio Quadros e a Grande República, ou essa República, não houve tempo de João Goulart manter-se no poder. Porque, em 1964, ele foi derrubado por um golpe militar, dando início à ditadura militar. E, no período da ditadura militar, vem uma lei de diretrizes e bases, a 4.024, de 1961, que estabeleceu somente 4 anos de escolarização obrigatória e a descentralização do ensino, ao fixar que cada estado deveria organizar o seu sistema de ensino. E, após esse golpe de 64, os atos institucionais e várias emendas constitucionais modificam profundamente a Constituição de 46. E, com o golpe, vem todo esse sistema de vigilância, ao mesmo tempo de resistência, desaparecimentos
e é uma fase complicada na história do Brasil. Então, por favor, leiam os textos que nós solicitamos, o texto base, e, ao mesmo tempo, vamos assistir um pouco o que Boris Fausto comenta sobre esse conteúdo e assistir a educação no período getulista. E o texto, dar uma lidinha no texto do Nivaldo Correia, que vai ser interessante para vocês. O ensino no Brasil, da República Velha à Reforma Francisco Campos. Ok? Bons estudos e boa caminhada.